Meu boa tarde a todos vocês, espero com muita satisfação, com muita alegria que estou aqui na minha casa novamente, fazendo uma palestra. Essa casa que acolhe a mim, meu esposo, a nossa família, há quase 30 anos. Uma casa abençoada, né? Que a gente tem um amor, um afeto muito grande. A todos os companheiros de trabalho, a espiritualidade amiga, todos que fazem parte da nossa família aqui, nesse núcleo de amor, de alegria e de fraternidade. A minha palestra hoje, ela tem como base o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os puros de coração. Né? Quando tem no item 4, quando Jesus pede, né? Vinde a mim os pequeninos, vinde a mim as crianças. Quando ele fala da importância da inocência das crianças, né? Do coração puro das crianças e todos aqueles que se assemelham no seu sentimento, nas suas ações, a essa inocência infantil, que deles será o reino dos céus. Então ele traz a importância da infância como algo que faz parte da evolução espiritual, né? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há necessidade do espírito passar pelo momento da infância? E os companheiros, né, que ajudaram na codificação, sim, é necessário. Porque é nesse momento que o espírito, ao reencarnar, ele se despoja de todas as impressões, de tudo aquilo que ele viveu em outras vidas, né, em outras existências. E ele vem como uma página em branco. Todas essas tendências boas ou más, enfim, negativas, positivas, elas ficam adormecidas por um tempo, para que na fase da infância o espírito possa receber os ensinamentos morais, os ensinamentos da formação moral, psicológica, emocional. Porque se o espírito viesse, reencarnasse e não viesse na figura de uma criança, se ele viesse muito presente nele todas as impressões do passado, como é que ia haver esse momento de aprendizado? Aí não seria um reencarne, seria a continuação de uma existência que precisou lá voltar porque alguma coisa não deu certo. Então, Deus, em toda a sua sabedoria, Ele é fantástico. Ele é misericordioso. Então, imaginem nós, né, reencarnados aqui, nós esquecemos o que nós fomos no passado, mas a gente sabe que a gente foi, porque a gente vem numa vida contínua. Aqui é mais uma fase da nossa existência. E quando a gente reencarna, a gente vem como uma criança, como uma página em branco, um espírito que está ali, podendo recomeçar. Então, bem-aventurados os puros de coração. Porém, o que acontece? O que tem acontecido? Então, a minha palestra é sobre a evangelização espírita infanto-juvenil e da família. Falar da importância. Por que a gente tem que falar da importância? Porque não estão dando importância a isso. A criança, a sua educação, nas questões formais, né, da matéria, nas questões educativas, acadêmicas, muito se tem evoluído, muita coisa se tem feito. Porém, as questões espirituais estão sendo colocadas num segundo, num terceiro, num quarto plano, sob a alegação de que quando o meu filho ele for mais velho, ele decide o que ele quer fazer. Qual é a religião que ele vai seguir? Qual é a doutrina que ele vai adotar? Como se isso fosse possível, gente. Não, é na infância, muitas vezes já no útero materno, que a gente já cuida daquele espírito reencarnante. Muitos trabalhos já têm sido feitos
com os casais que pretendem engravidar. O casal que pretende engravidar, a gente sabe que já existe todo um tratado na espiritualidade para que aquele casal tenha ele a formação que for. Ele vai receber aquele espírito que já está designado. Esse espírito e esse casal já merecem, já precisam da orientação espiritual para que quando acontecer o reencarne, nada se perca. Porque, gente, o nome disso é responsabilidade, que muitos de nós estamos deixando de lado. A nossa infância e a nossa juventude, e a própria família como instituição, está passando por momentos muito difíceis. Estão tanto a instituição familiar, como crianças e adolescentes que a compõem, estão colocados diante de desafios muito tristes, muito perigosos, e que as pessoas não estão se dando conta que a causa e a consequência disso é de uma formação moral baseada no Evangelho de Jesus, que não aconteceu no tempo certo. Repito, se preocupa muito, as pessoas se preocupam muito com a educação formal, acadêmica da criança e do jovem, mas a educação espírita não é levada a sério. Mas como assim não? Como não levada a sério? Eu frequento o centro, sim, as salas estão cheias de adultos. Eu sou trabalhadora dessa casa. Eu e meu esposo somos da coordenação da evangelização infantil aqui. Fazemos parte do departamento de infância da USE aqui de Santos. E as casas por onde a gente passa, ou fazendo palestras, ou promovendo algum evento para falar da importância da evangelização infantil, está repleta de adultos. As palestras estão lotadas de adultos. Mas quando é para vir para a evangelização infantil, nem meia dúzia de crianças a gente consegue trazer. Onde é que estão essas crianças, gente? Não se fazem mais filhos, não se nascem, não se estão reencarnando crianças? E os jovens, onde é que eles estão? Estão aonde? Meu filho só quer saber de celular, meu filho só quer saber da gandaia, da bagunça. Por que será? A gente sabe que tudo isso faz parte da juventude, da infância, O lazer, a alegria. Mas isso tem que ser pautado numa coisa edificante, gente. Porque a criança e o jovem, eles não têm ainda condições e nem discernimento de entender o certo e o errado, a não ser que seja pela educação que eles tenham. E eu não estou falando de uma educação formal nem tecnológica, eu estou falando de uma educação moral, baseada no Evangelho, que o Evangelho é a grande bússola norteadora da infância, da juventude e da família. Quando a gente traz para a nossa vida o Evangelho para perto de nós, o ensinamento do Cristo, o seu exemplo, a nossa vida fica mais fácil. Não é que a porta se abre, não, a porta ainda está ali estreita, mas nós não nos sentimos abandonados, sem algo que nos norteie, que nos auxilie, que nos ampare. Diante dos nossos desafios, porque a gente está aqui para sofrer desafios, esse é o caminho da evolução. Não tem como ser diferente, não estamos aqui a passeio. Mas apesar de, nós podemos ser felizes, alegres, entusiastas, positivos. E a gente só consegue isso através do Evangelho de Jesus, porque Ele, apesar de toda a dor, todo o sofrimento, todo o descaso, toda a humilhação, todo o trabalho que Ele teve, Ele não foi só verbo, Ele foi também ação. Ele demonstrou através do seu exemplo, porque o maior médium que passou por aqui, o maior espírito que passou por aqui, foi Jesus Cristo. E Ele nos pautou, Ele mostrou, Ele nos mostra até hoje, através do seu Evangelho, onde está o caminho, a verdade, a vida. Quem não o segue, quem não o entende, eu acredito que deva sofrer, porque Ele é luz. E por que evangelizar,
As pessoas precisam entender melhor esse mecanismo, porque a evangelização infantil, graças a Deus aqui nem tanto, né? A gente tem um lugar, a gente tem voz, a gente tem presença, tem quem nos escute. O seu Rui, né? A diretoria, os trabalhadores, a gente conversa. O que não está bom, a gente tem um acesso, a gente tem um espaço para melhorar. Mas em muitos lugares, a evangelização infantil é um lugar para tomar conta de criança enquanto o pai e mãe assistem palestra. Não é dada devida importância espiritual, cristã, do trabalho que devemos ter junto às crianças com relação à evangelização. E eu tenho esse livro aqui há muitos anos, chamado Sublime Sementeira. Para nós evangelizadores, é como se fosse uma Bíblia para a gente. É um manual. Aqui nós temos diversas mensagens, muitas mensagens de irmãos da espiritualidade, principalmente do Bezerra de Menezes. Eu ia falar doutor, mas diz que ele não gosta de ser chamado de doutor. Ele quer ser chamado de irmão Bezerra de Menezes. Ele aqui nesse livro, em outras obras, ele fala da urgência de se evangelizar, da urgência de trazer Jesus Cristo para a vida de crianças, jovens e para dentro da família, num entendimento maior, muito mais consciente e universal do que isso realmente significa. E nesse livro eu escolhi um texto de Cecília Rocha. Cecília Rocha é um espírito que, quando esteve encarnado entre nós, foi uma professora, né, que trabalhou muito no magistério, né, desenvolveu técnicas, teorias para melhorar a questão da criança, do jovem, com relação à educação formal. E quando ela adentrou a doutrina, ela trouxe todo esse entusiasmo para trazer dentro da casa espírita meios, formas de dinamizar, de otimizar e de realmente dar importância à evangelização espírita. Ela foi uma trabalhadora assídua, um espírito que trouxe muitas coisas boas. E eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos desse texto, que para mim é necessário nesse momento, né? E o texto, ele tem como título Por que é importante evangelizar. Eu vou lendo alguns trechos e a gente vai aqui procurando, com a ajuda dos nossos mentores, dos mentores da casa, procurar entender essa importância. Não vamos deixar de lado, porque isso é uma responsabilidade de cada um de nós. De cada um de nós. Não é problema do vizinho, não é problema dos políticos, não somente, não é problema da escola, da professora, não é problema de outros países, de outros planetas, de outras vidas. É um problema de cada um de nós, hoje e agora, certo? Fizemos os nossos combinados, né? Como a Regina falou, a gente fez os nossos tratados lá ao reencarnar, porque ao reencarnar a gente assume tudo. E aí quando vem para a matéria, e todos os elementos começam a fazer diferença, a atingir-nos, né, na nossa formação, a gente começa a ver onde é que está a diferença. O que vai fazer a diferença? O quanto da evangelização infantil não fez falta, né, para nós hoje aqui adultos? Quanto? Eu sou de uma formação católica, ainda tive um catecismo, mas a doutrina espírita, ela traz uma coisa muito mais ampla, muito mais universal, muito mais esclarecedora, onde busca, onde necessita, onde puxa a nossa inteligência, o nosso raciocínio. A nossa fé tem que ser baseada em conhecimento, em sabedoria, em cima das obras. E Deus, em toda a sua magnitude e sabedoria e bondade, deixou uma obra imensa para que os seus filhos possam adquirir esse conhecimento, ainda nessa existência, né? Porque nós somos muito precários, espíritos precários ainda. A gente precisa disso aqui, ler, estudar a doutrina. Não basta vir na casa espírita,
receber passe de semana em semana, assistir todas as palestras, beber litros de água fluídica, se na hora de agir dentro da sociedade, no mundo atual, a gente não faz a metade do que a gente aprende, né? O que a gente acha, né? Diz que aprendeu dentro da casa. É ação, né? E vamos entender por que é importante evangelizar. A evangelização da criança e do adolescente é uma das mais importantes tarefas do movimento espírita por situar-se na base da educação humana. A educação humana, sem estar estribada nos princípios da doutrina espírita, não vai cumprir a sua extraordinária missão na Terra. Então, educação humana e doutrina espírita, a grande ligação, o grande elo. Uma coisa não funciona sem a outra. A educação humana, vista à luz dos esclarecimentos espíritas, focaliza o educando antes do nascimento, como eu falei, né? No ventre, a gente já pode fazer a evangelização da criança. Durante a vida física, entre nós, prolongando-se até a vida espiritual, depois que desencarnamos. Sua abrangência é, pois, transcendental. A coisa não acontece só, por exemplo, aqui no nosso caso, às quartas-feiras, 1 hora por semana, não. Isso é algo que passa para todos os ambientes. No livro A Evangelização no Mais Além, a gente aprendeu que a energia gerada durante um momento com as crianças e com os jovens, na evangelização, esse momento gera uma energia que alimenta as paredes da casa espírita, as salas das casas espíritas, para que as demais ações possam também funcionar. Supre todas as necessidades. Supre as necessidades. A energia gerada durante uma ação evangelizadora. Não resta dúvida que a nossa sociedade precisa mudar. Todo mundo fala isso, né? Mas e como? E com urgência, mudar o seu modo de pensar, de sentir e de agir, a fim de imprimir uma diretriz mais segura ao processo educativo. É preciso definir o educando como um ser imortal e sujeito à ação educativa antes, durante e depois da vida física. Nós somos filhos de Deus, somos espíritos encarnados na erraticidade, no plano espiritual, na vida física, depois que desencarnamos, não cessa. A evangelização não cessa. Aprender o que está no Evangelho não cessa, não termina. Isso é contínuo. Esses aspectos se sucedem cronologicamente, não se substituem mutuamente, mas complementam-se. É um processo que não tem fim. Ele é contínuo, ele é transcendental, nos acompanha na nossa eternidade. Educar e amparar a infância é preservar a sociedade futura de todos os males que a afligem na sociedade atual. É evitar que se reproduzam os desequilíbrios que hoje perturbam o mundo. E a família também, né? Quando a gente fala da evangelização do ser, do indivíduo, a gente fala de todas as instituições, de todos os núcleos que compõem a sociedade. Porque a sociedade é composta de quê? De indivíduos que são educados moralmente, academicamente, tecnologicamente. Isso faz parte da vida. Então, muitas das coisas que estão nos perturbando hoje tem origem na falta da educação espiritual, né, na moral do Cristo. Porque tecnologicamente, cientificamente, o planeta está muito avançado, muito. Estão vindo espíritos muito inteligentes, mas a inteligência que eles trazem ainda necessita de uma educação moral. Para que essa inteligência, esse poder que eles têm de decidir, né, poder de criar, seja aplicada dentro do bem, do caminho do bem. E é só estando presente junto a Jesus, junto ao Evangelho, que há a condição de discernir o certo e o errado, de saber como lidar com todas essas questões. A formação de sentimentos é de grande importância na educação. Essa formação
vejam bem, se processa por meio de desenvolvimento de potências embrionárias do espírito, tais como a piedade, a fraternidade e o amor ao próximo. Potências embrionárias, o que isso quer dizer? Quando o Pai nos cria, Ele coloca em nós esses embriões, dessas virtudes de amor, de fraternidade, de respeito, de perdão, de amor ao próximo, de caridade. Isso está em nós. Seja o espírito que for, na condição que ele estiver hoje, há dentro dele esses embriões. E a educação espírita faz o quê? Desenvolver, trazer à tona esses sentimentos que estão dentro, ali guardados. Se não existe esse entusiasmo, se não existe essa provocação, como é que eu vou desenvolver no indivíduo o amor ao próximo se eu não o coloco em situações para ele entender a importância disso? Que o espírito precisa disso para evoluir. E com isso fazer com que a sociedade mude, que o mundo mude, que as coisas comecem, apesar de todas as dificuldades, serem tratadas com a divina dignidade da obra de Deus, que é através do amor, da fraternidade. A evangelização faz isso. Largar essas crianças é problema, gente. Pensando que lá na frente eles vão ter condições de escolher, essa escolha muitas vezes acontece para caminhos bem difíceis. Aí depois não adianta se lamentar. Os conteúdos de ordem afetiva, são os mais importantes a serem ministrados na evangelização espírita. O Evangelho de Jesus é o maior repositório de ensinamentos que devem formar a estrutura afetiva do ser humano. Quando Cristo ensinou que os mansos herdariam a terra, valorizou sobremaneira a capacidade de tolerância e de ajuda mútua que os homens devem cultivar e que é a base do desenvolvimento da afetividade e do amor ao próximo. Isso a gente só ensina para as nossas crianças quando a gente evangeliza. Os jovens só começam a entender todas essas questões quando se evangeliza. E a família se evangeliza quando busca evangelizar os seus. Vocês percebem que é uma coisa automática? Eu só posso falar de evangelização se eu me evangelizar. Então a família é altamente beneficiada na educação, na sua responsabilidade. Porque a família é exemplo. Assim como Jesus foi exemplo para nós, os nossos pequenos, os nossos jovens, eles veem em nós, através das nossas ações, o que eles devem praticar na vida. Não é com brutalidade, com ignorância que se ensina nada para uma criança com autoridade. Se no exemplo, nós somos pessoas duras, né? Preconceituosas, intolerantes. O que nós estamos ensinando para esses jovens? E tem outra coisa. E como é que a gente vai fazer ao desencarnarmos, ao darmos conta das nossas atitudes aqui no planeta? Muito será cobrado daquele que já sabe. Nós, cristãos espíritas, frequentadores da casa espírita, que buscamos na doutrina o entendimento do que é a vida, nós já sabemos um bocadinho. E a responsabilidade é grande, gente. É muito grande. E se hoje eu tenho sob a minha guarda crianças, jovens, ou faço parte de um núcleo familiar, essa responsabilidade, ela clama pelo Evangelho, pelo respeito, para a educação humana, baseada nos exemplos de Jesus Cristo. Somente o homem evangelizado será capaz de mudar os parâmetros da sociedade atual. E podemos considerar evangelizado o homem de sentimentos elevados e razão esclarecida pelo conhecimento espírita. O conhecimento espírita, para ser entendido, ele tem que ser o quê? Estudado. A gente lê, a gente vem numa palestra para entender melhor, a gente faz um curso,
A internet está aí com tantos conteúdos edificantes. Não tem desculpa mais, gente. Não tem mais desculpa. É viver o Evangelho. Existem aí muitas opções, muitas oportunidades. E é assim que a gente vai mudar a sociedade. Não é apontando o dedo, não é julgando, não é criticando. É buscando através do conhecimento espiritual o caminho para se resolver essas questões. Razão e sentimento formam um binômio da maior importância na conquista da espiritualidade maior. Razão e sentimento. O pai, a mãe, aqueles que desempenham a função de pai ou de mãe, ou evangelizador, desenvolvem papel fundamental na formação moral das novas gerações, que desabrocham para a vida física esperançosos e otimistas, porque todos reencarnam a fim de progredir. Todos nós, ninguém veio aqui a passeio. Temos muito trabalho a fazer. Não é um reencarnator. Não é um reencarnator. Ninguém volta à vida física para permanecer inativo, sem esforço, sim para conquistas espirituais de que necessitam. Todos reencarnam para prosseguir avançando na escala espiritual. Ninguém anda para trás, gente, ninguém anda para trás. Mas a partir daqui, vamos buscar ferramentas, instrumentos para progredirmos. É isso que o Mestre espera. É isso que o Pai espera de nós. Os delinquentes de todos os tempos foram crianças que cresceram na falta de recursos educativos e de orientação moral. São órfãos de todos os matizes, de pais desencarnados, de pais vivos, mas inconscientes de seus deveres, de pais doentes e, como os tais, impossibilitados de amparar e educar os filhos. Não quer dizer que um ser que tenha vivido esse tipo de problema seja um marginal na vida adulta. Muitos conseguem, através de uma resiliência, se tornarem homens de bem, apesar de todas as dificuldades. Mas se a gente for atrás daquele que realmente está praticando uma delinquência, a gente vai ver causas como essa. Se faltou afeto, se faltou amor, se faltou esclarecimento à luz da evangelização, do Evangelho de Jesus, da educação espírita. O sentimento de abandono afetivo influi negativamente na formação psíquica da criança, que será o adulto de amanhã, portador de todas as falhas que são características das sociedades modernas. A experiência humana que ocorre nos dois planos da vida é fonte de enriquecimento intelectual, moral e espiritual. Abandono afetivo, isso se dá em todas as classes sociais, em todas as famílias, em todas as formas. O núcleo familiar, hoje em dia, ele tem diversas formas. Passagem do seu Jorge. Eu até lembrei do Rui nesse dia. Domingo no Fantástico passou uma entrevista com o seu Jorge, que é um quadro que eles têm agora, que é um grupo de autistas, já adultos, que fazem perguntas para uma celebridade, enfim. E o seu Jorge, um cantor conhecido internacionalmente, ator tal, negro, passou por muitas dificuldades na infância, ele relatou lá tal. E alguém fez uma pergunta sobre família para ele e ele falou que uma das coisas que fez com que ele, aquilo que a gente fala, não é porque a pessoa passou por uma dificuldade na infância que vai ser um marginal no futuro. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, eu passei muita necessidade, vivia num lugar realmente difícil, minha família passava por problemas, eu, meus irmãos, mas uma coisa que meus pais sempre fizeram comigo é me dizer, eu te amo, meu filho, aquela questão do amor. Então vocês percebem aonde que está a origem dos problemas? Na falta de amor. O acolhimento, o amor, o afeto. Você não precisa ser rico, milionário. Tem muitas pessoas abastadas, muitas famílias abastadas que abandonam afetivamente seus filhos, seus jovens, principalmente. A evangelização, à luz do Espiritismo, que no nosso entender é a mais alta expressão de educar, cumpre elevada missão no mundo, por descortinar a seus habitantes o futuro que os espera na eternidade.
Quando a gente trabalha a evangelização do jovem, da criança, da família, eles já começam na vida entendendo que a vida é eterna, de que não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, que existe sim um caminho, que é o caminho de Jesus, que abre os braços, que estende suas mãos para caminhar conosco. Quando a criança, e principalmente quando chega lá na juventude, naquela pré-adolescência, onde os conflitos gerados por questões emocionais, questões hormonais, né? Todos nós somos adolescentes, a gente sabe que é uma fase difícil. E nem sempre o adolescente ele é acolhido, ele é sim criticado. Ah, já tem esse tamanho todo, já pode fazer as coisas, não é para ter esse comportamento. Às vezes é uma criança de 12 anos de idade, porque já tem 1,70 m, 1,80 m, pai, mãe, família acha que já tem condições de viver a vida, de fazer as escolhas certas. Não, são crianças, eles são grandes fisicamente, mas são crianças e são abandonadas afetivamente, muitas vezes criticadas em seus comportamentos por falta de entendimento da população adulta do que é o espírito nessa fase, das coisas que ele vive, das coisas que acontecem na sua vida. Conta a passagem do Rui com as crianças aqui da casa. Eles não viram. Conta aí. Olha, ele já estou estourando meu tempo. Depois, ele mesmo conta. Mas o Rui vai contar, né, Rui? Olha meu tempo aí. O Rui, ele chega aqui, né? Ele gosta de vir à tarde, de dia, porque tem as crianças da escola. Porque são crianças, né, especiais. E assim, são crianças portadoras de necessidades, né? Então, ele chega, principalmente na hora que eles já estão aqui no lanche, porque estão todos reunidos aqui, ele fala, boa tarde, ele fala, eu amo vocês, né? E uma vez, bem alto, grita aqui nesse salão, e uma vez numa entrevista, qualquer coisa assim, perguntaram as crianças o que eles gostavam aqui da casa. Eu gosto da comida, eu gosto disso, eu gosto daquilo, maravilhoso. E uma criança falou, eu gosto quando o tio Rui fala que nos ama. Porque essa criança não tem isso em casa. Não tem isso em casa. Né? Então é isso que as crianças, os jovens precisam de compreensão, de amor. E eu sei que é difícil, gente, não é fácil não, lidar com criança, com jovem principalmente, é difícil, mas a gente não pode perder a estribeira. É no Evangelho que a gente acha recursos para poder domar as nossas imperfeições primeiramente, para poder lidar com todos eles. Não se realiza apenas uma existência. Gente, as existências são muitas e elas que compõem a vida eterna. Eis porque a ideia de reencarnação é tão importante na interpretação da educação continuada. O que não é possível adquirir numa experiência física é factível em várias experiências no corpo físico, considerando-se ainda o intervalo entre as encarnações. Isto é, os períodos da vida espiritual que oferecem aprendizado variado aos espíritos. Eu agradeço a Cecília Rocha por esse texto, né? Ela tem outros textos aqui nesse livro que nos abre a visão e o entendimento da importância da evangelização infantil. Nós seremos todos cobrados por isso, por essa infância que está aí sofrendo questões sociais, morais, psicológicas, e que é mais fácil eu dizer que é problema do vizinho, que é problema do professor, que não é problema meu. Ah, eu pago uma escola para a escola educar. Escola não educa ninguém, gente. Eu sou uma educadora aposentada, já lidei com situações muito difíceis, que para virar a chave era só uma questão de afeto, de escuta de uma criança, de escuta de um jovem. Menos agressividade, menos intolerância, porque o jovem de hoje, principalmente o jovem, ele não está para ficar sentado, parado, escutando e não questionando as coisas da vida. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que ver. Ah, que empáfia, está pensando o quê? Vai falar isso comigo? Não, está falando, está tentando, está gritando, está pedindo ajuda. E muitos adultos se fecham numa intolerância, numa postura rígida, muitas vezes violenta, que causa impactos profundos na educação desse ser para o resto da vida. E aqui fala
Muito do que tem acontecido de negativo na sociedade de hoje tem como origem a falta de afeto, de amor, de fraternidade que não foi dada na infância e na juventude. E a família precisa dessa ajuda. E é através da evangelização. As pessoas precisam aprender isso, dessa importância. Digo, não adianta lotar a casa espírita assistindo palestra, tomando passe. Essa é uma das questões, uma das ações da casa. Mas a mais importante está nesses seres que estão reencarnando e que vão formar as próximas gerações. São eles que vão estar à frente das casas espíritas. São eles que vão nos receber no futuro como os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos. Porque ao desencarnarmos e voltarmos aqui, eu quero ser recebida numa família educada espiritualmente. Porque em muito vai ajudar a minha evolução. E se vocês querem ter oportunidades de evoluir, venham se voluntariar na evangelização, ou convidem pessoas para virem para a evangelização, conhecer esse trabalho. Eu juro para vocês que é um mosquitinho que fica ali, quando pica a gente, aí contamina. É muita resistência. Vamos trazer as crianças para dentro do Evangelho, vamos trazer os jovens, vamos trazer a família para a evangelização, porque se faz necessário, urgente, porque a sociedade está passando por um momento muito difícil. Crianças e jovens estão vivendo situações muito difíceis e seremos muito cobrados quando chegar a nossa hora de prestarmos as nossas contas. Mas tem o caminho, que é o Evangelho de Jesus, esse ser amoroso, querido, nosso irmão fraterno que nunca nos abandonou. Então a gente não pode dizer, eu não sei, eu não consigo, não é fácil. Sim, mas existe um livrinho de receita muito bom, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina a sermos melhores, e nós estamos aqui para isso. Tá? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, que vocês voltem aos lares, que o amor os acompanhe, que Jesus esteja com todos vocês durante todos os dias de suas vidas. Gratidão.